Meus irmãos, uma boa noite. Pedimos que a paz do Mestre esteja conosco, para que nós possamos, em sintonia com Ele, comentar aí a respeito do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. E para isso nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da nossa doutrina. É a parte sobre o qual todos nós ainda somos criança, no sentido de entender as máximas de Jesus e sentir que ela é necessária para nossas vidas. Essa questão do sentir é uma questão muito pessoal de cada um de nós. Cada um vai ter uma maneira de sentir e saber quanto é importante, é necessário para as nossas individualidades, para que nós possamos ter uma vida melhor. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega uns pontos importantes do Evangelho, mas eu vou apenas comentar um, que ele diz o seguinte: que se todas as religiões se preocupasse com a parte moral do Evangelho e cada uma delas quisesse assimilar com maior grandeza essa parte dentro de si, os problemas e os preconceitos religiosos acabariam. E muitas religiões cairiam no seu próprio erro ao estudar a parte moral do Evangelho de Jesus. Então é importante nós perceber que Kardec, como um grande pedagogo, ele chamou a atenção para que nós procurasse, dentro da moral do Cristo, ver a proposta de Jesus para cada um de nós. E muitas vezes nós nos preocupamos com os fenômenos, com a mediunidade, com os milagres, com a capacidade de Jesus, e esquecemos do conteúdo que é essencial para nós, que é a parte moral. Então é dentro dessa introdução e é dentro dessa proposta que eu tentei, pegar do Evangelho algumas partes, porque evidentemente, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente, ele tentou pegar as partes que ele achou mais importante da doutrina de Jesus e colocar nessa obra para que nós possamos estudá-lo. E a partir daí nós possamos entender o que Jesus falou, que Jesus disse para nós. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente venha estudando, e com essa proposta que a doutrina espírita traz para nós, com nós criarmos uma consciência, porque a doutrina espírita é uma doutrina que ela vai direto nas nossas consciências. Ela não é uma doutrina que traz recursos externos, que traz formas externas para nós. Ela vem trabalhar diretamente no campo mental de cada um de nós e dizendo para nós, dentro de uma democracia, respeitando 100% o nosso livre-arbítrio, o que devemos fazer e as consequências de tudo aquilo que nós fizermos. Quando eu estudar e entender isso, eu vou tentar então tirar o que é de melhor para mim, aquilo que eu entendo que é melhor. Então eu tenho que buscar o meu ponto de equilíbrio. E cada um de nós tem um ponto de equilíbrio diferente, não tem uma regra para a humanidade, porque nós vivemos e estamos em nível evolutivo diferente uns dos outros. Não entra aí o intelecto, pessoal. Para nós entendermos o Evangelho, não precisa ser um intelectualizado, pode ser até um analfabeto, porque se nós não tivermos humildade, nós não vamos entender o Evangelho, por mais intelecto que seja. Como diz o apóstolo Paulo, tu pode falar a língua dos homens,
tu pode falar a língua de todos os anjos, tu pode ser o maior intelecto da terra, mas se tu não tiver amor, tu será como um sino que apenas bate e retine, ou seja, não tem alma, não há sensibilidade. E se não tiver humildade, não entra a questão da sensibilidade e da alma para nós entendermos o que Jesus dizer. Então, por isso que Kardec diz, qualquer um, mesmo sendo analfabeto, pode entender melhor os ensinamentos evangélicos do que um grande intelectualizado. Então é importante que nós venhamos dentro do nosso sentimento, dentro da nossa percepção, dentro daquilo que eu absorvo para mim, buscar o meu ponto de equilíbrio. Então cada um vai ter o seu. Não tem uma regra. O Jesus não colocou regras para nós. E se ele colocou e pediu alguma coisa, ele disse que nós deveremos fazer o bem. Agora nós vamos tentar entender essa questão, fazer um comentário para ver se a gente consiga entender, ou eu consigo passar, né, a proposta, né, do tema dessa noite e a gente entender a questão do bem. No capítulo 9 do Evangelho, no item 8, eu peguei um tema que tem duas palavras que eu acho muito interessante para que a gente possa trabalhar dentro do assunto que foi proposto para nós. No capítulo 9, item 8, tem um assunto que nos fala assim: obediência e resignação. Eu me proponho a fazer um questionamento. Eu vivi a ditadura militar. Quem viveu a ditadura militar aí? Tem bastante gente, né? Olha essas pessoas aqui. E nós implorávamos pela democracia. Quem nasceu nos anos 70, nos anos 80, talvez não vivenciou isso, porque era muito pequena, era criança, né? Então não lembra, ou lembra vagamente. Mas eu faço uma pergunta aqui: nós vivemos a democracia? Não aprendemos a viver a democracia, né? E a democracia foi liberada para nós nos inícios dos anos 80. Se nós contar, dos anos 80 até hoje, dá 38 anos. E nós não aprendemos ainda a respeitar ali a faixa de segurança. Porque se eu estou a pé ali, eu quero que todos os carros parem para mim. E se eu venho no carro, eu não paro. Não é 100%, mas a grande maioria não para. É uma coisa muito simples isso. Então, eu não sei viver a democracia ainda. Né? O direito que o meu irmão tem, eu não dou esse direito para ele. Então imaginem, se nós ainda não aprendemos a viver a nossa Constituição brasileira, transgredimos ela constantemente, agora imaginem quando nós vamos trabalhar aqui com o tema da noite hoje, que é a obediência que Jesus fala aqui da lei de Deus. Então eu tenho que entender a lei de Deus, né? Quando é que eu tenho que parar na lei de Deus? Onde é que está a faixa de segurança do meu semelhante? Que eu tenho que aprender isso. E para isso eu vou ter que estudar. Eu vou ter que buscar informação. Mas o que será que Jesus quis dizer? Nós obedecer. E olhe que Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, obedecer a lei de Deus. Então, viver a lei de Deus como Jesus viveu, digamos que ele sabia o que estava fazendo. E ele não cedeu para a raça humana na época. Por isso que não entenderam ele. Porque a proposta dele era colocar em prática a lei de Deus, que era uma atitude forte, um conceito de vida sem agressão, mas com muita determinação. E que ele mesmo disse: seja o vosso palavreado sim, sim, não, não. Então, nem sempre dizer sim. Tem determinados momentos que nós temos que dizer não.
E aí quando nós recebemos o não, às vezes nós nos melindramos. Então imagine, obedecer uma lei divina, eu tenho que entender as regras. Eu tenho que entender quem sou eu. Qual a proposta de eu estar aqui? Por que Deus me colocou aqui? Como é que Deus, me fez? E como é que Deus disse para mim, vai e faz, evolua, aprenda. Mas tem umas leis aqui para ti, tu é livre. Tu tem leis. Essas leis vão te cobrar a tua liberdade. Ela tem um preço. Então a obediência, ela está em nós obedecermos os desígnios do Criador. E a resignação, que é uma palavra que está ao lado dessa, no Evangelho segundo o Espiritismo, é nós estarmos resignados, eu estar resignado com a minha situação, mesmo, principalmente na hora que as coisas não acontecem como eu quero. Eu briguei com a namorada, me separei da esposa, 20, 30 anos de casado, porque ela não me amava, geralmente eu vou dizer isso, porque ela não me entendeu. Eu estou desempregado, perdi o trabalho, e nessa hora, será que Deus está comigo? Um familiar meu desencarnou. Eu me lembro que logo que eu iniciei na doutrina espírita, Divaldo Franco veio no Rio Grande do Sul e fizeram uma pergunta para ele na RBS. Ele estava lá no Jornal do Almoço e fizeram uma pergunta para ele. A doutrina, o cara que fez a pergunta não era espírita, era um jornalista. A doutrina espírita, me ensinaram na doutrina espírita, que se eu tiver um câncer, é porque eu tenho que passar por aquilo. É porque em outras vidas, eu fiz coisas erradas, transgredi a lei e construí uma doença para mim, um karma. E eu tenho que passar por aquilo. Entendendo assim, eu não devo então lutar para curar o meu câncer? Eu devo me acomodar e dizer, bom, mas se eu tenho que passar, então eu só sei que eu vou passar, um dia ele vai acabar. Aí o cara disse, eu entendo dessa forma, se for assim. E aí ele diz, um espírita me disse para mim que se eu tiver, eu tenho que passar por isso. Aí Divaldo disse para ele, é um ponto de vista pessoal do espírita. Mas entrando nessa questão, nós poderemos entender. Eu vou falar aquilo que eu entendo, para que a gente entenda a palavra resignação. Se eu tiver o câncer, eu tenho que aceitar a minha situação de estar doente. Eu não vou me revoltar contra Deus. Esse é o momento que eu estou aceitando. Mas a palavra resignação está dizendo assim, ação. Então, resignado é uma coisa. Agora eu parto para a ação. Qual é a ação? Buscar a minha melhora. Sair dessa situação. Tenho que trabalhar para isso. Tenho que ter atitude. Então, é aquele ensinamento muito simplório que nos diz... Se você está caminhando, uma pedrinha entrou no seu sapato, o que você vai fazer? Vai parar, vai tirar o sapato, tirar a pedrinha para seguir caminhando, porque nós temos que procurar ter qualidade de vida. Deus me criou para eu ser feliz. Só que a minha felicidade é uma construção pessoal minha. E eu tenho que entender isso dentro da lei de Deus. Então, em qualquer situação da nossa vida, mesmo que esteja desmoronando, que às vezes nem é tanto assim, nós que aumentamos, desmoronando o mundo em nossas costas, nós precisamos partir daí para uma ação, saber que aquele momento é um momento difícil, mas se nós estarmos com Deus, nós vamos superar com equilíbrio. Nós vamos passar a lama e sair bem do outro lado. É uma questão de tempo. Agora, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender e aceitar os desígnios de Deus na minha vida. E assim é de uma forma individual ou coletiva. Para que a gente possa entender isso. Então, essa parte no capítulo
9 que nós estávamos falando aqui, entra aquela palavra que eu já citei aqui. Ninguém consegue ser obediente se não for humilde. Ninguém. Eu só obedeço alguma coisa quando eu sou humilde. A humildade está aí, em qualquer coisa da nossa vida. Pode ser numa discussão dentro da família, alguém que me pede uma coisa, que eu estou lá sentadinho no sofá, acomodadinho, não quero sair, né? Às vezes me pede lá, vai lá, me ajuda, dá uma mão, né? Claro que pode ser a preguiça, né? Mas a pessoa humilde sempre dá um jeitinho de ajudar, facilitar a vida do outro. Então, a humildade, ela tem essa virtude. É uma virtude que eu tenho que construir em mim. E aquela questão, quanto mais nós trazermos isso para nossas experiências do nosso dia a dia, nós vamos crescendo no nosso campo de entendimento. A humildade é um leque que faz nós enxergar valores que nós não tínhamos enxergado antes. E nós não vamos nos dar conta disso. As pessoas é que vão enxergar em nós esse comportamento. E às vezes as pessoas vão dizer, mas tu é uma pessoa boa, tu é uma pessoa humilde. A pessoa não se acha. Então, porque ela deve ser uma coisa natural, uma coisa simples. Não deve de ser uma questão de nós procurar nos promover, porque o humilde, ele não se promove. Ele sempre se coloca na sua posição. Então, é uma virtude que nós deveremos observarmos em nós, para que nós possamos viver bem. E esse viver bem que eu estou falando não é só da questão espiritual, não. É viver bem aqui. Os humildes aqui, eles têm mais amigo. Os humildes aqui permanecem mais no trabalho. Os humildes aqui, a família olha mais para eles. Os humildes é um vencedor, tanto no campo da matéria, quanto na espiritualidade superior. É por isso que está lá na introdução do Evangelho. Se as religiões brigassem por ter a maior porcentagem da moral do Cristo, e agora imaginamos o seguinte: se a humanidade se preocupasse por ter uma grande porcentagem da moral do Cristo em si, não precisa dizer que o mundo seria bem melhor do que é hoje. Então é na moral do Cristo que nós vamos nos dar bem. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parábola muito conhecida, nossa, que é a parábola do semeador. Todos vocês conhecem, né? O semeador não é só aquele que fala na tribuna. Toda a humanidade é um semeador. Porque quando Jesus falava desse semeador, essa parábola que ele falou, não é lá do grãozinho de feijão, do grãozinho de milho, da grãozinho da soja lá para plantar, né? Ele falou semeador de valores, semeador de ideias que vai ajudar, que vai contribuir para o bem do próximo. E a parábola do semeador tem 4 partes, que diz assim, que o semeador saiu a semear e a semente caiu ao longo do caminho, e vieram os pássaros e comeram. Ou seja, não penetrou, ficou totalmente na periferia, totalmente na questão superficial. A outra parte caiu sob pedras, em terrenos pedregosos, e a semente então afundou, mas ela não afundou muito, porque a terra era dura. Nasceu a planta, veio o sol, queimou, e como não tinha profundidade a raiz, a planta morreu. A terceira semente caiu no meio de espinhos, e a planta nasceu, mas como tinha muitos espinhos, sufocou a planta, não deu fruto. E a quarta parte
que a última caiu em terra boa, tinha profundidade, nasceu, a planta enfrentou o sol, como sua raiz tinha profundidade, ela não morreu, e ela produziu frutos. Tem umas que produziram 3 por 1, outras 10 por 1 e outras 100 por 1, disse Jesus. Então teve plantas que caíram, as sementes que caíram em terra boa, umas produziu mais do que as outras. Os Espíritos nos dão a interpretação dessa parábola dizendo assim: aquelas pessoas que vêm, vão colocar nós no centro espírita, poderia ser em qualquer outra religião, mas nós somos espíritas e estamos aí para estudar os ensinamentos do Cristo e aprender. Aí nós viemos aqui na doutrina espírita, assistimos uma palestra, olhamos, e aquilo passou por nós, passou a ideia, passou, nós não assimilamos. Nós viemos aqui como uma bola de ping-pong. A ideia chegou e não entrou. Essas são aquelas que os pássaros comeram, né? A segunda, que entrou na terra dura, nós entendemos um pouquinho, mas não teve profundidade nós. Então nós temos aqui, olha, interessante, a ideia é boa, eu vou ler um livro, vou estudar, compra o livro, aí guarda lá, dá uma lidinha, dá um aqui, né? Aí acontece qualquer coisinha com ele, não me serve isso aí. Não fui protegido, não fui amparado, né? Então não teve profundidade a ideia, não penetrou nele. E o terceiro, que são os espinhos, que diz os Espíritos que está muito ligado, que nós entendemos a ideia, assimilamos ela, colocamos ela na nossa consciência, estudamos, às vezes decoramos livros, parábolas, mas como nós não aprendemos a viver a democracia ainda, as casas espíritas têm regras, não tem? Não tem um estatuto na casa espírita? E que diz assim, olha, você quer trabalhar na casa espírita, você está estudando bem, já está entendendo bem, ou ele se propõe a vir trabalhar, não, tudo bem, qual é o horário de trabalho? Começa às 8 horas, mas nós temos que chegar aqui 20 para as 8, 19h30, não, para que eu vou chegar às 19h30 se o trabalho começa às 8 horas? Os espíritos superiores, segundo lá o André Luiz, diz que eles chegam às 8 horas em ponto dentro das casas espíritas. Então para que eu vou chegar às 8 horas? Não, eu vou chegar mais tarde. Eu não ganho para trabalhar, eu venho porque é uma democracia minha, eu quero vir, né? Então eu vou dar minha contribuição, que eu entendo do Evangelho, e ele vem, sem já começa a quebrar as regras. Aí ele vem, daí um pouco começa a cochichar ali, aí chega o orientador da casa, meu irmão, silêncio, vamos nos preparar, vamos nos meditar, né? Aí eu falei, não, mas eu já sei, porque eu estudo a doutrina, né? Eu sou um cara intelectualizado, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu já li todos esses livros aí. E essa pessoa então se melindra fácil. Então ele não sabe ainda obedecer. Esses são os espinhos. É a pessoa orgulhosa. Se alguém chegar querer orientar ele dentro do grupo, ele não aceita orientação. Então esses são a semente que caiu no meio de um espinheiro, né? Aquela árvore cheia de espinho, e sufocou a boa semente. Não teve qualidade, não construiu virtude em si. E vai embora da casa espírita. Não vai trabalhar mais, ele vai levar a ideia para ele, vai admirar e vai ficar nisso, no campo do orgulho e da vaidade. A quarta parte da semente cai em terra boa, vai produzir frutos. Poderá essa pessoa ou esse espírita ir até o fim da sua vida, não sei até quando, se é os 70, os 80, os 90 ou até os 100. Ele está sempre dentro da atividade espírita. E ele vai produzir fruto. Agora ele pode produzir 3 por 1 ou pode produzir 100 por 1. O que seria isso? Seria aquela pessoa que desenvolveu em si a humildade. Que ele chegou na casa espírita, era mais falador, mais gritão, mais brigador, né? E já é uma pessoa que moderou muito nisso aí, ouviu mais,
procurou ajudar as pessoas mais, procurou fazer a sua transformação moral. Ou seja, como é o nosso tema da noite, ele colocou mais em prática os ensinamentos que ele entendeu. Ele trouxe para si, sentindo uma necessidade disso, para projetar para um futuro melhor. Então ele vai desencarnar e vai levar esses valores com ele. Uns vão levar mais e outros vão levar menos. Esses vão sair bem, vão desencarnar bem, vão sair bem desse corpo físico, mesmo que o corpo físico esteja esgualepado, como diz o gaúcho, né? Mas a mente está boa, está lúcida, ele está aprendendo, mesmo que o corpo físico não dá condições, mas ele procura se melhorar, ele procura facilitar a vida das pessoas. Então ele começa a ser alguém obediente a um comando superior. Então esses são aqueles que está representado na quarta parte dessa parábola do semeador, que é a terra boa. Então ele vai produzir mais fruto. Então aí entra uma questão de uma palavra que está lá no Evangelho também, que nós deveremos assimilar, que chama-se dever. Eu devo fazer. Ou seja, ninguém me impõe a nada, ninguém me obriga a nada. Eu tomo essa consciência em mim do que eu devo fazer, o que é melhor para mim. E eu tenho que achar então, né, dentro desses deveres, o que é a minha necessidade. E eu devo fazer um esforço, né, para conseguir buscar dentro da necessidade aquilo que realmente a minha consciência e a minha compreensão está dizendo para mim que é melhor. E com isso eu devo lutar muitas vezes contra as minhas imperfeições. Eu tenho que colocar muitas vezes certos interesses de ordem material para segundo plano. Evidentemente que a nossa primeira necessidade, está lá no Livro dos Espíritos, qual a primeira necessidade do ser humano? E os Espíritos respondem, é a de viver. Essa é a nossa primeira necessidade. E para viver aqui eu preciso me alimentar. Eu preciso ter o meu feijãozinho com arroz. Então eu tenho que trabalhar para isso. Essa é a minha necessidade básica. Mas a gente sabe que para nós termos o equilíbrio nesse mundo material em que nós vivemos, no mundo capitalista, doentio, nós precisamos buscar a outra parte que diz os Espíritos para nós, que é a parte espiritual, que é o alimento da alma. Aquilo que Jesus disse, né? Aquele que beber dessa água e comer desse pão, jamais sentirá sede e jamais sentirá fome. Porque ele estava falando da questão da sua doutrina, dos seus ensinamentos evangélicos. Que a gente pegar isso e trazer como regras para a nossa vida, nós vamos nos ganharmos, nós vamos nos conquistarmos, ter a nossa autonomia sobre aquilo que o mundo da forma nos induz, que proporciona muitas vezes para nós verdadeiras armadilhas, e nós caímos nessas armadilhas, nas coisas mais simples, né, que às vezes a vaidade pede de cada um de nós. E a gente, por não enxergar isso, então a gente entra no desequilíbrio. Então nós precisamos buscar nessa questão do Evangelho, é o nosso dever. E tem uma frase no Evangelho que eu copiei, que diz assim: o dever principia sempre para cada um de vós do ponto em que ameaças a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Então, a partir do momento que uma atitude minha ameaça a felicidade e a tranquilidade do meu próximo, eu tenho o dever de enxergar isso. Não precisa as pessoas me dizer. Porque se eu entendo dos ensinamentos do Cristo,
Eu devo entender, eu devo enxergar isso. Senão eu estou deixando que os espinhos, que o egoísmo e o orgulho sufoquem, né, as virtudes, a humildade, né, a questão da solidariedade. E quando Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso semelhante e amar a Deus, que aí nós ia colocar em prática todos os ensinamentos, é tudo que nós precisamos para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas felizes, para construir a nossa felicidade, é entender esses dois ensinamentos e colocar para nós. Bom, tem outra parte do Evangelho que nos fala que nós deveríamos, que está mais ou menos encaixado dentro disso que eu comentei, é entrar pela porta estreita. Nós deveríamos nos esforçar por entrar pela porta estreita, disse Jesus. O que é a porta estreita? A porta estreita são os valores, são as qualidades, né, que os espíritos elevados têm, os espíritos de escola, aqueles espíritos que têm sabedoria com eles. Esses espíritos, né, se esforçaram e entraram pela porta estreita. Na minha concepção é a porta estreita, mas para eles essa porta não é mais estreita, porque é natural a atitude deles, né? Isso é como diz o André Luiz: se por acaso nesse momento viesse aqui nessa tribuna um espírito dessa elevação, um espírito de escola aqui, bem superior a nós todos aqui, e fosse falar do Evangelho para nós, eles não iriam usar um intelecto difícil, um português que nós não iríamos entender, uma linguagem, né, sofisticada. Ele ia usar a linguagem mais simples, que todos nós iríamos entender, mas uma linguagem limpa, diz André Luiz. Porque esses espíritos, quando atingem um nível de sabedoria, eles usam o fator simplicidade. Porque a simplicidade são aqueles espíritos que aprendem a falar pouco e atingir as consciências daqueles que estão lhe escutando. Porque eles dizem de uma forma profunda, ou seja, dizem bastante com poucas palavras. Isso está dentro da simplicidade. Então esses espíritos, essas portas estreitas que Jesus falava para eles, eles abriram um espaço enorme e já não é mais a porta estreita. Mas a partir do momento em que nós deixamos nos cairmos pelas armadilhas das nossas fraquezas, da nossa preguiça, da nossa avareza, da nossa preocupação em demasia com as coisas materiais, de querer possuir as coisas materiais que nós não vamos conseguir, mais que nós poderíamos fazer é ficar algemados a ela e sofrendo, inclusive lá na espiritualidade. Aí nós estamos entrando pela porta larga, que é a porta do comodismo, do conforto, é a porta que não nos conduz dentro de um processo que Jesus pediu para nós, que é nós estarmos conectado, ligado às leis que nos alimentam, às leis que regem a nossa vida, que é as leis divinas, né? No universo não existe distância. Às vezes eu imaginava, logo comecei a estudar a doutrina espírita, a ler a doutrina espírita em 1977, a primeira vez que eu li um livro espírita. Mas como é que pode um espírito viver na Terra e viver em Marte, ou viver aqui em Júpiter, por exemplo, que é o nosso sistema solar, né? Mas depois nós vamos estudando, vamos aprendendo, e a gente vai entendendo que não existe distância no universo. A distância existe a partir do momento que nós estamos entrando no campo físico. Mas na espiritualidade, no universo, não existe o alto, o baixo, não existe nem o maior e nem o menor, é tudo o infinito. É uma eternidade. Portanto, não existe distância, porque para o espírito livre, ele pensa e lá ele vai. Acabou a distância.
Pensamos lá no sistema Capella, que é um sistema fora do nosso sistema solar, que fala lá o livro A Caminho da Luz. Pensamos lá e lá nós estamos, é uma fração de segundos. Essa distância deixa de existir para os espíritos livres. Agora, para nós que somos cativos, ainda não. Porque nós somos cativos. Né? Eu estudando lá o livro Nosso Lar, eu percebi uma coisa, depois de ler 3 vezes o livro e estudar 2 vezes. Tem um caso que André Luiz fala lá, quando ele veio a primeira vez visitar a família dele. Foi dado para ele, ele queria vir visitar a família. Não, André, estuda aqui no mundo espiritual, te prepara porque existe uma lei que é natural, que é a lei de sintonia. É a lei onde nós nos imantamos pelos nossos desejos. Eu desejo, eu me manto nesse desejo. Então André Luiz foi dada a permissão para ele vir visitar a casa dele. Aí ele veio lá, né, bateu na porta e entrou. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele observou, na parede da casa dele já não era a mesma cor. Os sofás não eram os mesmos. O quadro que tinha lá, a fotografia dele, da esposa, não estava mais. Ele disse, mas mudaram a minha casa? Olha só a colocação dele. Mudaram a minha casa? Cadê o meu quadro? A minha esposa não está ali. Aí ele se deu conta que depois chegou um médico. O médico veio para atender um cidadão que estava lá na casa dele. E a mulher dele passou por ele, foi lá, atendeu o médico e falou, ele está muito doente, está acamado. Ele foi lá olhar, a esposa dele tinha outro esposo. Mexeu com a ideia de posse. Não, minha esposa não poderia ter feito isso comigo. Ela colocou outro cara no meu lugar, mudou tudo na casa, mudou a cor, mudou a mobília toda. Não poderia ter feito isso comigo. Quando ele começou a pensar assim, começou a acontecer no campo mental dele um turbilhão de energias escuras. E ele lembra que ele se dá conta que ele está se aproximando do umbral da onde ele tinha saído. E os espíritos disseram para ele, lá os orientadores, André, se tu precisar de ajuda, é só pedir. E nessa hora ele pediu ajuda. E a ajuda veio. E aí orientaram ele, André, olha, teu irmão que está ali. Se fosse tu, André, tu não teria casado de novo? Eu teria casado, né? Então tá, teu irmão está ali, tu tem que ajudar ele. Aí ele começou a trabalhar, aplicar passe. Aquele enfermo foi indo, se melhorando, se melhorou. Ele ajudou, né? Agora o esposo da esposa que era antes dele. Aí já mostra uma questão de desprendimento. Ele ajudou porque... E aí ele narra. Depois ele retorna ao nosso lar. Agora vai chegar o assunto que eu quero comentar. E ele vem sozinho andar. André, tu é permitido ir sozinho agora visitar lá, acompanhar aquele doente lá na tua casa do passado. Onde tu esteve lá, não é tua, tu esteve lá. Aí ele vinha e ajudava. Aí na segunda vez que ele veio, ele volta sozinho para o nosso lar. Até então, ele não sabia usar o processo de volitação. Volitar, voar. Imagine nós voando, né? Isso é uma conquista do espírito. E aí ele experimentou. Pela primeira vez ele conseguiu volitar na vida dele. E aí ele diz, eu nunca me senti tão leve em toda a minha vida. E ele sentiu o prazer do processo de volitação sem ajuda dos amigos espirituais. Isso chama-se liberdade. É essa liberdade que nós temos que buscar. É o amor pelo próximo, com doação, com desprendimento. Porque nós só somos donos quando nós aprendemos a nos libertar do orgulho e do apego das coisas materiais. Aí nós somos espíritos livres da órbita, da crosta terrestre, dos fluidos pesados da matéria física. Aí nós passamos a nos alimentarmos de umas energias mais elevadas, de umas energias leves que nós possamos. Então,
essa é o sentido, essa é a proposta que Jesus trouxe para nós de liberdade. É nós ajudar as pessoas a facilitar o caminho delas, nos libertando da questão posse. Então, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, o demais vem por acréscimo, nos ensinou Jesus. Então, eu entendo que se nós colocar em prática as máximas do Evangelho, nós vamos entender o que é ser livre. O dinheiro nos mantém, às vezes, preso, mas nós poderemos ter muito dinheiro e ser livre. Poderemos ter só umas havaiana com preguinho embaixo já e não ser livre. Estar preso àquele chinelo. Eu usei isso quando era guri, né? Quando arrebentava aquela bolinha de baixo, me tinha um preguinho ali, né? Então eu vim desse meio aí. E a gente aprende a ser livre quando a gente tem as coisas e saber, isso não é meu, eu sou um administrador disso aqui. Eu tenho que cuidar, eu tenho que administrar. Foi citado aqui a parábola do talento. Eu entendo o talento como conquista material e conquista espiritual. Deus te deu o talento para que tu conquista o mundo material, não se torne cativo dele, paralelo, junto com isso, interligado a isso, as conquistas espirituais. Porque eu só sei que sou livre das coisas materiais se eu tiver ela. Se eu não tiver, eu não vou ter prova se eu sou livre dessas coisas materiais. Então tem muita gente que imagina, eu sou desprendido porque eu sou pobre. Não, tu é pobre e às vezes tu é apegado, né? E demais até. Então esse é o tema que ficou para nós, o nosso horário já foi. Eu agradeço a atenção de todos vocês e pedimos que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que nós possamos sair daqui com essa reflexão e cada um dizer assim, eu preciso do Evangelho. Podemos ler em casa? Podemos. Podemos assistir uma palestra na internet em casa? Melhor do que essa minha aqui. Tem lá vários, os caras, né, que movimentam o movimento espírita no Brasil e fora do Brasil. Poderemos buscar nos estudos? Poderemos. Mas nós precisamos estar aqui dentro da casa espírita. Porque é uma forma de nós exercitar em nós o desprendimento. É uma forma de nós sairmos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto que o nosso lar nos oferece. Então, que a paz do nosso Senhor esteja sempre conosco, um bom retorno para todos e, da minha parte, muito obrigado.